Quando a gente ainda estava na Mata do Jacinto, veio um rapaz de fora para dar para a gente um workshop sobre dons do Espírito. Ele perguntou se alguém tinha algum problema no tornozelo ou no pé. E eu lembro que eu levantei a mão no dia, era eu e mais uma outra pessoa, nós levantamos a mão. Eu falei que eu tinha um problema no tendão do meu pé, eu sofria com muitas dores. E aí ele falou, junta bem suas pernas. Juntei, que uma perna minha era um pouco menor que a outra. Falou para ela colocar as mãos sobre os meus joelhos. Eu senti a minha perna esquerda literalmente crescer. E nunca mais eu tive essas dores. Nunca mais eu sofri com isso. Então, foi um momento muito marcante na minha história com o Senhor, onde eu desfrutei de cura física de algo que eu nem sabia que existia, mas eu sabia que me incomodava muito há muito tempo. Naquele dia, o Senhor me curou. Bom, então hoje nós trabalharemos o tema cura e cruz. Repete bem forte comigo, cura e cruz. Muito bem. Então, hoje eu quero trabalhar com vocês textos que dizem respeito a isso que muitas das vezes é muito mal compreendido, acerca da cura disponibilizada nas Escrituras para nós. Muitos textos, que são apresentados, por vezes, está bem escuro aqui, se puder ligar as luzes do auditório, eu agradeço. Então assim, muitos textos que falam sobre cura, por vezes geram uma certa confusão nas pessoas. Por quê? Por conta de um sentimento de direito ou de algo a ser reivindicado do Senhor. A palavra de Deus atesta para nós que curas aconteceram no Antigo Testamento, aconteceram no ministério de Jesus, se desdobraram na história da igreja, no período ali registrado nas Escrituras, e ao longo da história da igreja de Cristo, ao longo de 2000 anos, nós também temos muitos testemunhos, relatos, registros de pessoas que foram curadas. No entanto, uma má interpretação das Escrituras por vezes leva a algumas distorções, e essas distorções levam outras pessoas a se sentirem condenadas, a se sentirem pressionadas por não obterem a cura. Certamente nós temos aqui no auditório pessoas que já tiveram experiências de cura e de intervenções miraculosas, mas também, eu diria que provavelmente todos aqui talvez já tenham passado também por uma experiência de orar por algo, especificamente no campo das doenças, e não ter a sua oração atendida. É angustiante quando isso acontece, e especialmente quando você está dentro de um espectro de ensino equivocado, que praticamente traz como um absoluto, de que se você não foi curado, então o problema está em você, o problema está na sua falta de fé. Já que você não teve fé, então você não foi curado. Ou seja, você chega enfermo, você sai enfermo e condenado, porque você não conseguiu o que você queria, e agora você está sendo massacrado psicologicamente, porque o culpado no fim da história é você mesmo. E esse tipo de interpretação equivocada, ele acontece por alguns exageros que acontecem, há uma certa absolutização de alguns textos bíblicos. E a Bíblia, irmãos, ela é carregada de paradoxos, situações que acontecem de um jeito e também acontecem de outras maneiras. Uma coisa não anula a outra. Eu sei que para o mundo que a gente vive, a gente é viciado em fórmulas, em métodos, em coisas rápidas acontecendo, e buscando sempre uma relação de causa e efeito, que vai gerar em nós um tempo gasto de maneira assim, mais ínfima possível. Esse é o mundo que vivemos. Me dá a solução, me dá a forma, e de uma maneira que eu não venha gastar muito tempo e nem muito recurso. Qual é o caminho mais rápido? Qual é o atalho? Só quando nós falamos sobre questões vinculadas a doenças físicas, psicológicas, etc., nós estamos falando sobre áreas sensíveis da humanidade, sensíveis. E a Bíblia não se esquiva de tratar desses assuntos. De Gênesis a Apocalipse, nós vamos perceber que há uma relação entre cura e fé. Nós vamos perceber que há uma relação entre a entrada do pecado no mundo pelo pecado de Adão e o desdobramento catastrófico na humanidade, também por meio de doenças. Então tudo isso precisa ser colocado. Existem textos que o próprio Jesus vai deixar muito claro que a fé daquela pessoa conectou com a disposição de poder que ele tinha ofertado, e isso fez acontecer a cura. No entanto, nós vamos ver também homens que foram usados por Deus, como o apóstolo Paulo, que foi usado para se mover miraculosamente por meio de curas no seu ministério, registrado nas Escrituras. Também foi um homem que, diante de enfermidade com ele mesmo, ou de enfermidade com discípulos deles, não foi realizado esse tipo de cura miraculosa. Então, ao que parece, é estranho para o nosso imaginário que algumas pessoas sejam curadas e outras não, mas não parece ser estranho para o imaginário
da igreja primitiva, que algumas pessoas seriam curadas e outras não. É até importante que você saiba, no período que Jesus caminhou aqui na terra, muitos foram curados, mas muita gente morreu também nesse período. Muitas pessoas foram curadas de maneira miraculosa por Jesus, mas muitas pessoas adoeceram também enquanto Jesus estava aqui. E todas, 100%, tá? Todas as pessoas que Jesus curou naquele tempo morreram, e muito provavelmente morreram por alguma doença. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos dificuldade de dialogar com o nosso presente e entender que existem promessas que são para o futuro. E eu tenho para mim que muito dessas distorções acerca de cura e da esperança de ser curado nesse tempo presente está vinculada a uma má interpretação de Isaías capítulo 53. Então é aí que nós vamos começar a conversa de hoje. Eu espero em nome de Jesus que até as 1h40 a gente termine. Amém? Brincadeira. Vai lá para Isaías 53, se você puder ficar de pé nesse momento. Nós vamos ler esse texto que é muito conhecido. Graças a Deus. Então nós vamos ler aqui Isaías 53 e nós vamos ler todo o capítulo 53, tá? É do 1 até o 12. Depois nós trabalharemos uma ênfase mais no verso 4, verso 5, mas nós vamos ler tudo aqui. Isaías capítulo 53, verso 1. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e foi esmagado por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca como um cordeiro. Foi levado para o matadouro, e como ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pôde falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes. Ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Feche os teus olhos. Nós vamos tirar alguns momentos de oração, em nome de Jesus. Vá aquietando aí a sua mente, quantidade de pensamentos, informações que você chegou aqui nessa manhã. Desfrute um pouco desse ambiente. Graças a Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós aqui nos apresentamos como igreja, Pai, famintos, sedentos, para conhecer mais de Ti. Senhor, nós queremos tocar aqui um tema sensível para tantas pessoas. Alguns, por estarem se degladiando com algum tipo de doença, há tantos anos, talvez décadas, e ainda sem uma cura, sem uma perspectiva de um tratamento definitivo. Ou outros, Pai,
que perderam pessoas por algum tipo de enfermidade, talvez de maneira traumática, catastrófica, abrupta, ou então de uma maneira lenta, gradual e também muito carregada de dores. Senhor, o Senhor é um bom Pai, o Senhor sabe que esse tema para todos nós é sensível. Nós reconhecemos, Pai, que pela Tua ciência e sabedoria, a própria ciência humana se desenvolveu ao longo dos séculos, e nós nos alegramos com isso. A sobrevida aumentou, nós podemos aí viver nessa terra, talvez dias mais longevos, mas, Pai, também por vezes nós passamos a olhar para essa vida que é passageira, que é temporária, com olhos diferentes dos seus. Então, Pai, nos ajuda a discernir o tempo que nós vivemos, mas também a cultivar a esperança pelo tempo que virá. Não há como, Senhor, nessa manhã ou qualquer outro dia, nós falarmos sobre as conquistas da cruz, as promessas da cruz, sem também olhar para a eternidade que nos aguarda com o retorno de Cristo. Assim como nós cantamos, Senhor, sabe, esse grande dia vai chegar. Então, Pai, nos ajuda a viver neste presente século, profundamente comprometido com o Senhor, comprometido com o próximo, comprometido em enfrentar os desafios da vida, tal qual uma doença, mas também, Pai, nos ajuda a não tirar os olhos e o coração da eternidade. Em nome de Jesus, Pai, que aqui nós possamos construir a partir da Tua sabedoria e não a partir de convencimento humano. Que haja aqui, Senhor, uma retórica do Espírito nas nossas vidas, que nós sejamos envolvidos para um ambiente de visitação do Teu Santo Espírito. Sim, Pai, nós cremos para curas acontecendo no nosso meio, como foi compartilhado agora há pouco, um testemunho sobre uma intervenção do Senhor. Nós estamos aqui desejosos para que mais intervenções como essas aconteçam hoje, aconteçam amanhã, aconteçam todos os dias. Assim nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus, pode sentar. Bom, antes que a gente trabalhe especificamente o texto, é importante a gente fundamentar algumas questões, ou pelo menos declará-las assim, né, enquanto fato para nós. Primeiro deles, Deus criou todas as coisas de maneira perfeita, amém? E isso diz respeito a Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, Deus cria todo um cenário de perfeição, e Ele insere o ser humano também a partir dessa perspectiva de perfeição. E essa perfeição ou inteireza, integridade, plenitude, completude, envolvia não apenas o espírito humano, mas também o campo psicológico, o campo físico. O ser humano foi criado dessa maneira. Há um ponto de concordância e convergência de que o ser humano não foi criado, a princípio, para padecer fisicamente, portanto, experimentar a morte física. E também aceito que a morte física, ou seja, nós aqui, né, sofremos nessa vida, com essa limitude de vida, é uma consequência do pecado de Adão. O pecado de Adão adentra o mundo, o homem agora é separado da essência divina, e uma das consequências do ser humano agora separado de Deus, é ele sofrer mazelas no seu corpo. O corpo que foi criado ali como um corpo imortal, incorruptível, agora sofre as consequências do pecado. Ele se torna corruptível, ele se deteriora, ele se degrada, agora ele tem um marcador de tempo, e aí a história da humanidade começa a se desenvolver nesse conceito. É fato também que o ponto central da entrada do pecado no mundo não foi o acometimento de doenças, mas o ponto central da entrada do pecado no mundo foi a separação de Deus. O ser humano, que antes era filho, amado, criado à imagem, agora ele é como um espelho quebrado. Ele está longe do seu pai, ele está longe do seu Criador, ele tem medo do seu Criador, e ele agora se torna inimigo do seu Criador. Esse é o cenário. Então, o que nós podemos perceber ao longo do desenvolvimento da história bíblica,
é que eu preciso ter uma boa teologia da criação, como Deus criou todas as coisas. E como Ele criou, é como Deus idealizou que continuasse. É evidente aqui, irmãos, nós cremos em um Deus que governa todas as coisas e toda a história. Amém? Então é evidente que a queda do homem não pegou o Deus de surpresa. Nada foge controle absoluto do Senhor. Fato é que o ser humano peca, ele agora se encontra em um estado caído, e como consequência da queda do homem também a terra se tornou maldita. Assim diz a Escritura em Gênesis capítulo 3. Aquela terra que havia sido criada de maneira perfeita, o cosmo divino, agora está ferido pelo pecado, fragilizado pelo pecado, completamente destruído no seu propósito original e na sua criação original. O que se vê agora é um desdobramento onde homens brigam com outros homens, onde marido culpabiliza a mulher, onde a mulher se esquiva da responsabilidade com o marido, onde irmão mata irmão, onde os povos vão se formando com um comportamento excessivamente tribal, territorialista, e eles se matam, buscando sempre os próprios interesses, os próprios direitos. A Bíblia, irmãos, ela não é um conto de fadas, ela é o registro de um Deus que atua ao longo dessa história, e Ele não nos omite o quão maligno o ser humano se tornou. O ser humano se torna excessivamente maligno porque agora ele carrega a natureza do pecado, e ele agora pensa primeiro em si, ele está descolado do seu próprio Criador, e ele agora está à mercê das consequências da queda. Então nós temos vários problemas por conta da entrada do pecado, que passaram a assolar o homem. Ele se tornou condenado, culpado, carregado de vergonha, ele é alguém separado de Deus, ele é alguém agora limitado fisicamente. Esse ser humano agora morre, esse ser humano agora adoece, esse ser humano agora padece. Amém? Esse ser humano agora se tornou maldito, os céus estão fechados para ele. Esse ser humano se torna infrutífero, ele se torna alguém desprovido de produzir um bem, sem pensar nos próprios interesses. Esse ser humano precisa de Salvador. Essa é a condição da humanidade como um todo. Amém, irmãos? Muito bem, diante de tudo isso nós sabemos, Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para nos salvar. E o texto que nós acabamos de ler, nós percebemos que existem vários aspectos. Eu sei, é natural, nós lemos Isaías 53, enquanto eu li Isaías 53, quem é que você pensou ali, que estava sendo narrado naquela cena? Jesus, amém, irmãos? A primeira pessoa que você imaginou era que era Jesus. É evidente, não é o alvo de hoje, mas para o leitor da época, aquela primeira menção do que nós chamamos de servo sofredor, não necessariamente apontava para o Messias, mas é muito provável que os ouvintes daquela época, não os leitores, os ouvintes, assimilavam que a figura de Isaías 53 dizia respeito ao próprio Israel. No entanto, por que é que nós podemos afirmar que Isaías 53 era uma profecia acerca do Messias? Porque o próprio Jesus aplica essa profecia nele mesmo. Nós já leremos. Então nós podemos nos aproximar desse texto com a certeza de que ele se cumpre na pessoa de Jesus. E aqui nós vamos perceber que ele trata tanto do assunto do pecado, como ele também fala sobre doenças. E alguns até poderiam dizer, olha, mas a principal doença do ser humano é a doença espiritual, que é o pecado, então o texto trata exclusivamente sobre o pecado. Não, porque o próprio Jesus, quando aplica esse texto no Evangelho de Mateus, ele o aplica no sentido de cura de doença física. Então não há como a gente tentar contornar um fato. O fato é, Jesus Cristo na cruz do Calvário demonstrou a contrariedade divina, no que diz respeito ao pecado e no que diz respeito às doenças como consequências da entrada do pecado no mundo. Então nós não podemos abordar esse texto com qualquer dúvida que seja, acerca da vontade de Deus em relação a salvar e perdoar o homem, e também a prover para o homem cura. Amém, irmãos? Então a pergunta a ser feita aqui nesse contexto não é sobre o que Deus estava tratando, é muito claro.
Ele está tratando sobre uma obra de redenção, e nessa obra de redenção, aquele que seria ofertado como perfeito substituto, Jesus Cristo, assumiria a nossa culpa, assumiria o nosso pecado, assumiria todo o castigo, toda a opressão, toda a maldade, toda a maldição estaria sobre ele, e nesse processo ele leva também sobre si todas as dores, todas as enfermidades. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro 2,24, também aplica esse texto. E ele o aplica também no contexto de doenças físicas ou doenças de cunho mental, doenças de maneira geral. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então não há por que saltar o texto, ignorar o texto, e mesmo porque no ministério de Jesus Cristo nós vamos perceber que as curas eram evidências do seu messianismo. As curas caminhavam confirmando a messianidade do Cristo. E nós poderíamos dizer que elas tiveram apenas um papel para confirmar o chamado messiânico de Jesus, mas as curas continuam acontecendo no livro de Atos. O que já suscita em nós a esperança de que uma vez que Jesus Cristo já ressurreto, ainda curas continuarão a acontecer, nós podemos crer que curas continuarão acontecendo no tempo presente. Amém, irmãos? Glória a Deus. A história corrobora para isso, sem dúvida, sem dúvida. A história da igreja de Cristo, ela é carregada de testemunhos, de restauração familiar, de vitória contra os vícios, não é mesmo? De caráter reformado e também de curas. E também de curas. O problema começa a surgir, não quando nós olhamos para esse texto, que está muito claro, que Jesus vai ali e assume pecado e também dores e enfermidades no nosso lugar. A pergunta não é então sobre o que foi aquele sacrifício, mas quando é que os benefícios desse sacrifício se efetivam de maneira total. Aqui começa a questão. E é importante que nós olhemos para alguns conceitos bíblicos para entender o impacto instantâneo, progressivo ou futuro de cada uma das conquistas de Jesus na cruz, para que nós não venhamos a incorrer num erro de falsa equivalência. Por exemplo, justificação. Quem crê aqui que na cruz do Calvário nós fomos justificados, diga amém. Nós fomos justificados. Portanto, agora nós estamos livres da condenação e nós temos acesso a Deus. Espiritualmente nós somos um com Ele, fomos perdoados dos nossos pecados. Então repete comigo, a justificação foi instantânea. Muito bem, vamos para outro conceito, santificação. A palavra de Deus nos chama de santos. A palavra de Deus diz que fomos santificados em Cristo, mas a mesma palavra de Deus diz para nós, João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Paulo falando aos Coríntios vai dizer, aos santos da igreja em Coríntios, santifiquem-se. Então percebe que aqui a gente sai agora de um absoluto, para um absoluto instantâneo e um progressivo. Fui santificado e devo continuar no processo de santificação. Quem está entendendo, diga amém. Então a gente tem agora um padrão de progressividade. A partir de um mesmo sacrifício, o mesmo sacrifício que proveu para nós justificação dos pecados, fomos perdoados, isso é um absoluto. O mesmo sacrifício proveu para nós santificação, fomos santificados. Agora eu tenho uma pergunta para você. Você ainda luta contra o pecado? Sim. Isso significa então que o sacrifício de Cristo foi insuficiente? Não. A mesma Bíblia que diz que fomos santificados, que existe um caminho de santificação, também diz que nós seremos santificados, de maneira absoluta, no retorno de Cristo. Então, existem promessas que são cumpridas de uma vez só, existem promessas que têm um padrão progressivo de cumprimento e terão sua efetividade final no retorno de Cristo, onde nós seremos santos de uma vez por todas. Com o retorno de Cristo, nós não estaremos mais em luta contra o pecado. Amém, irmãos? Vamos para um terceiro conceito agora, cura. Cura. É possível perceber que do mesmo sacrifício, da onde brotou, enquanto fruto, a justificação, a santificação, também dali brotou o que? A cura. Então, cura é vontade de Deus? Sim.
agora vamos para o quando. A mesma Bíblia que diz para nós que Jesus Cristo levou sobre si todas as dores, todas as enfermidades, a mesma Bíblia que demonstra para nós que Jesus curou enfermos, é a mesma Bíblia que demonstra para nós que chegará um dia onde toda lágrima será enxugada, e esse grande dia só acontecerá no retorno de Cristo, e neste grande dia toda dor, todo sofrimento cessará, e nesta mesma Bíblia vai demonstrar para nós que o nosso corpo, ainda que você esteja em Cristo, ainda que você esteja em um processo de santificação, ainda que você seja completamente obediente em tudo, o seu corpo continua padecendo. Amém? A não ser que Cristo retorne antes do tempo que eu vou falar agora, em questão de 80 anos, todo mundo aqui vai estar morto. Só uma mensagem motivacional. Amém? Não é verdade? Todo mundo não, tem umas crianças aqui dentro. Ficarão para contar história, amém, irmãos? Então o que eu quero dizer com isso? Ora, a Bíblia ela está cometendo uma contradição, ela está sendo inverídica em trazer para nós que Jesus na cruz levou sobre si toda dor e toda enfermidade? Não, isso é um fato bíblico. Então nós não podemos incorrer em falsa equivalência. Da mesma maneira que a santificação, ela acontece, ela tem um padrão progressivo e absoluto no retorno de Cristo, a cura acontece da mesma maneira. Visto que na Bíblia há uma promessa da ressurreição dos nossos corpos. Chegará um dia onde os nossos corpos serão transformados, glorificados. Pastor, eu estou entrando pela igreja pela primeira vez, esse assunto está me assustando. Fica tranquilo, amém? Mas há uma promessa de que todos aqueles que permanecerem em Cristo, ao serem encontrados por Ele, ou aqueles que morreram em Cristo, estes provarão de ressurreição dos seus corpos, e ali assumiremos corpos glorificados, corpos, segundo Paulo, 1 Coríntios capítulo 15, que serão incorruptíveis, imortais. Aí Paulo diz, a morte será tragada pela vitória, e o que é mortal será revestido da imortalidade, e o que é corruptível será revestido da incorruptibilidade. Eu lhe pergunto, irmãos, a sua carne hoje, ela é mortal ou imortal? Ela é corruptível ou incorruptível? O fato de termos corpos corruptíveis, não no sentido moral, também, né, mas no sentido físico, de padecimento, da possibilidade de degradação, isso só demonstra para nós, irmãos, que o padrão de cumprimento dessa promessa da cura não é igual ao padrão de cumprimento da promessa de justificação, mas é muito semelhante ao padrão de cumprimento de promessa da santificação. Quem entendeu isso aqui, diga amém. Então não é um quê, sobre o que se trata, é um fato bíblico, irmão, ponto final. Mas é quando isso acontece, então vou falar isso com muita calma para você entender, cura no nosso tempo presente não é direito nosso. Cura é misericórdia divina. Amém? Não é direito nosso. Então, para quem se posiciona olhando para a cruz e diz, Jesus levou sobre si todas as outras enfermidades, então eu reivindico a minha cura porque Jesus já fez, isso, por mais que seja carregado de afeto correto, é a partir de um conhecimento errado. É projetar na promessa de cura, que é uma promessa, um padrão de equivalência que não cabe a ela. Caso contrário, você teria um grande problema com contradições bíblicas, e a Bíblia não se contradiz, irmãos, amém? Então, trabalhando esse fato, a gente vai começando a entender que a libertação da condenação não é o único benefício nos fornecido pela expiação na cruz do Calvário, certo? A expiação também propõe libertação física, ou libertação das doenças, isso é um fato. Eu só não posso tratar isso como garantia. Uma coisa é nós compreendermos que existe possibilidade de curas no tempo presente, amém? Isso é um fato. Outra coisa é eu trazer uma ideia de garantia. E por vezes se utilizando de textos incompletos, ou para poder defender um texto, ignorar outros, amém? Ignorar outros. Existem textos que vão demonstrar uma relação íntima entre fé e cura, sim,
Mas existem tantos outros que não. Existem tantos outros que não. E quando esses textos apontam para uma realidade de cura a partir da fé do ouvinte, a pergunta que você deve fazer não é: será que eu tenho a fé desse ouvinte para receber a cura que ele recebeu? A pergunta que você deveria fazer é: quem é que concedeu a fé para que essa pessoa pudesse receber a cura? E aí nós vamos cair numa certeza: Deus é soberano sobre todas as coisas, e a fé que a pessoa tem para ser curada também é dada por Deus. Se Deus não concedesse a fé para que a pessoa fosse curada, ela jamais seria curada. Amém? Abra lá em Mateus capítulo 8, verso 16. Mateus 8, vamos ler a partir do 14. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoniados, que não era a sogra. Amém, irmãos? Que fique claro, que tem pregador que gosta de fazer piadinha com a sogra. E ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías: ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas dores. Amém? Então percebe que o padrão de cumprimento dessa promessa, ele se dá de maneira completa, total, absoluta no retorno de Cristo. O que não significa que nós não possamos desfrutar do que alguns autores chamam de antegozo da eternidade. Uma antecipação, um vislumbre de como será a nossa vida na eternidade. Agora, toda cura que é possível de ser recebida no tempo atual, são curas provisórias. O apóstolo Pedro vai utilizar uma linguagem, em Atos capítulo 3, pelo menos é a linguagem da Septuaginta que chega para nós. No verso 16 ele vai falar sobre a saúde daquele coxo que estava na porta formosa, que Pedro olha para ele e diz: olha, o que eu tenho, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, se eu te dou de graça, levante-se e ande. E ali aquele coxo de nascença dá salta, né? E sai pulando, vibrando, porque foi curado. E no verso 16, porque a história encerra no verso 8, Pedro vai falar que foi a fé de Deus e dada por Deus que fez com que ele fosse curado. E Pedro vai utilizar uma expressão: saúde perfeita. Me foge agora de trazer uma 100% de certeza que a expressão ali, fé perfeita, remete à perfeição, ou saúde perfeita, à perfeição do corpo. É muito provável que não. O conceito de perfeição trabalhado na Bíblia é sempre no sentido de integridade, mas não de perfeição absoluta, porque essa é a promessa final. Todo estágio de cura que você possa obter hoje, seja de um resfriado, seja de um câncer, tudo isso, irmãos, é uma cura por enquanto. Toda vitória que você possa vir a ter contra sintomas e doenças, ele é por enquanto. Por quê? Porque o seu corpo seguirá o fluxo normal, habitual, de envelhecer, as suas células ali começarem a entrar em um estágio final, até que então, por alguma razão, venha a morte. Vocês estão me entendendo? E isso não anula e não significa que nós não devemos crer por cura, que nós não podemos crer para que neste momento, diante das nossas aflições, diante dos sintomas que nós estamos lidando, diante das doenças que nós tivemos, que nós não podemos crer, clamar, desejar, lutar por cura. Amém, irmãos? A aplicação aqui do servo sofredor é muito claro: ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Isso alimenta em nós uma esperança. Ainda que essas pessoas que foram curadas por Jesus, depois de Jesus, tenham vindo a padecer por algum motivo e morrer por outro motivo, isso não significa que o texto está mal aplicado. Não, é o seu padrão de cumprimento. Há uma possibilidade, e talvez suscite em você: mas espera aí, aqui aparece que há uma associação entre pessoas doentes e espíritos demoníacos. E talvez você já tenha tido essa pergunta: de onde vêm as doenças? De onde vêm as doenças? É uma boa pergunta. Eu já fui interpelado de diversas maneiras sobre isso.
Pessoas com quadros, por exemplo, que desenvolveram uma doença, um diagnóstico de epilepsia. Uma pessoa convulsionar, a associação que muitos fazem é com o demônio. Isso é uma tremenda falta de respeito, falta de conhecimento científico e de conhecimento bíblico, além de ser ofensivo também, né? Pessoa padecendo, sofrendo, e tudo que você pensa é no demônio. É possível, sim, que hajam doenças que sejam atreladas à atividade demoníaca. A Bíblia traz para nós algumas possibilidades. Mas a esmagadora maioria das situações, não. Não. Então nós não podemos ser desumanos. Pecado pode causar doença, irmãos? Pode. Existem associações bíblicas no que diz respeito a pecado e doença, mas também não é um absoluto. Não é um absoluto. Então eu não posso pensar que cada pessoa que tem um sintoma, ela está em pecado. Imagina, irmãos, a pessoa na igreja, ela espirra, o outro já olha, ih, sei não. Imagina. Não faz sentido. Então a Bíblia traz para nós uma situação ou outra, associando pecado e a necessidade de perdão dos pecados com a doença, e sendo ali perdoados os pecados, a doença saindo. Mas isso não é um padrão, é uma possibilidade. Nós vamos ter aí a possibilidade de desobediência aos mandamentos de Deus como causa de doença? Sim, é possível. A quebra de um princípio, a quebra de um mandamento, gerar na pessoa sintoma, doença por conta disso. Quer dizer que é uma relação de causa e efeito absoluta? Não. A esmagadora maioria das pessoas que desobedecem a Deus não necessariamente estão doentes hoje, fisicamente falando ou psicologicamente falando. Mas é uma possibilidade. É possível que as doenças tenham origem nas circunstancialidades da vida? Sim. Sim. Eu me lembro quando a gente estava no meio da pandemia e estava aquela guerra de narrativa para saber quem era o responsável pelas mortes, né? Aí tinha uma turma que falava, a culpa é do chinês. China lá, ó, fizeram o negócio do morcego, sei lá o quê, então a culpa é do chinês. Aí, dependendo do país, a culpa era do governante. Aí depois a culpa era do sei o quê. Mas ninguém atribuía a culpa ao vírus, que era o mais óbvio. Entende? É o que matou, infelizmente, é o vírus. O inimigo era ele. Estão me entendendo ou não? E a pandemia, ela acabou reeducando a igreja de maneira geral, não falando a nossa, mas de maneira geral, a tratar com mais sensibilidade pessoas que estão enfrentando enfermidades. Porque coisas ruins também acontecem com pessoas boas. Andar com Deus não significa que você está imune às circunstancialidades da vida. Ter um sintoma hoje, e pode ser um sintoma do tipo, um sintoma de algum tipo de transtorno mental. Você está hoje depressivo, você está hoje ansioso, você está lidando com síndrome do pânico, você está lidando com ideações suicidas. Isso não significa que você é uma pessoa de pouca fé. Isso não significa que você não crê em Jesus o suficiente. Isso é um sofisma que feriu, machucou e afastou muitas pessoas. Você está com depressão, é falta de oração. Já viu isso? E não, muitas das vezes são as pessoas que mais oram, que clamam, que estão buscando resolver aquilo e se sentem cada vez mais pressionadas e condenadas, porque agora, além da doença, elas têm um suposto dogma religioso para administrar. Elas já estão drenadas mentalmente para lidar com uma circunstância que está maculando elas, e agora elas precisam também, no seu cérebro, arranjar força para tentar ali gerir um dogma suposto de que agora ela é frágil na fé, além de ser frágil na mente. Isso é desumano, é completamente desumano. Amém, irmãos? Então, catástrofes naturais podem também ser a causa de morte e doenças? Podem. Falta de respeito, irmãos, quando acontece uma catástrofe natural, fica um monte de evangelho tentando fazer alguma associação. Não, lá, tinha um terreiro de macumba lá, por isso que Deus mandou lá. Já viu essas coisas, não? Não, tá vendo lá o tsunami na Indonésia lá, rebentou com tudo, povo idólatra. E o cabra aqui, avarento, ganancioso, mentiroso, idolatrando político. Se fosse assim, era um tsunami para cada um, irmão. Então essas associações, sabe, você fica tentando criar uma relação de causa e efeito em tudo.
Isso é infantil. Isso é infantilidade. Ainda que hajam possibilidades, está claro ou não? É infantil, é ofensivo, é insensível, completamente. Então, as doenças, elas vão ter origem em situação de queda. O mundo está caído, o mundo ainda está ferido pelo pecado. Coisas ruins ainda continuam acontecendo. Algumas por circunstâncias que fazem parte do dia a dia, outras por quebras de princípios. A gente vive numa geração, o autor Kevin Van Hooser, no livro Discipulado para a Glória de Deus, ele fala muito sobre isso, sobre a idolatria da saúde. Como a gente tem agora uma melhoria dos métodos científicos, né? Você tem uma melhora da ciência, promovendo mais sobrevida, etc. Hoje existe um desespero, hoje existe um vício da saúde perfeita. Se tornou um novo ídolo. Não que você não deva se cuidar, mas tem pessoas que estão indo para extremos. Amém, irmãos? Então, precisamos ter calma. Quebrar princípios, você ter um comportamento abusivo com substâncias, com alimento e etc, um manejo ruim da sua vida, isso te gera doença. A pessoa não dorme, puto, o diabo está acabando com a minha vida. Não, meu Deus do céu. Ele deve estar dormindo e você não, amém? Tem que dormir. Estão me entendendo? Então, são a série de circunstancialidades. Não saia por aí atribuindo. Agora, vez ou outra, pode acontecer essas associações que eu disse, de pecado, de demônio. Amém, irmãos? Só tome cuidado. Só tome cuidado. Seguindo. Então, é errado a gente negar que a cura seja provida na expiação, porque isso simplesmente contradiz o que a Bíblia ensina. Não tem o que contornar. Isaías 53 diz sim respeito à promessa de cura. E nós podemos sim crer para que curas se manifestem nos dias atuais. Mas precisamos também assimilar que elas não são garantia para o tempo presente, mas certamente é uma garantia para o tempo vindouro. E neste tempo vindouro, toda lágrima será enxugada, toda dor, todo sofrimento cessará. Naquele dia, assumiremos corpos perfeitos. Até esse grande dia chegar, nós enfrentaremos os dilemas, os desafios da vida, crendo que Deus pode sim intervir. Amém, irmãos? Joia. O teólogo Wayne Grudem diz assim: certamente há cura na expiação. Exatamente no mesmo sentido, a ressurreição do corpo também está na expiação. A questão é que bênçãos temos o direito de esperar como universalmente dadas agora mesmo, que bênçãos podemos esperar somente na vida futura, e que bênçãos podemos parcialmente ou ocasionalmente desfrutar agora e em plenitude somente no porvir. Ainda, todos os cristãos provavelmente concordariam que na expiação Cristo alcançou para nós não somente liberdade completa do pecado, mas também a completa liberdade das fraquezas e enfermidades físicas em sua obra de redenção. E todos os cristãos concordariam também que a posse completa e plena de todos os benefícios que Cristo ganhou para nós não virão até que Cristo retorne. É somente quando Ele vier, como diz Paulo em 1 Coríntios 15, que receberemos nosso corpo ressurreto, perfeito. Assim acontece também com a cura física e com a redenção de nossas doenças físicas, que vieram como resultado da maldição em Gênesis. Então presta atenção. Uma coisa ser consequência da maldição do pecado não significa que a pessoa enferma ela é maldita. Amém, irmãos? Não faça essa confusão. Isso é desumano. Lidar com uma doença, especialmente doenças psicossomáticas, doenças crônicas, que são deletérias, progressivamente vai roubando a energia da pessoa de viver. Você precisa ser solidário, você precisa ser compassivo com o que está acontecendo. Mas pastor, diante dessa possibilidade ou não ser a cura somente futura, eu posso orar pelas pessoas? Você deve orar pelas pessoas. O que você não pode é iludir as pessoas, e nem culpabilizá-las por uma não cura acontecer, que isso sim é desumano. Amém? Mas para nós orar pelos enfermos não é uma questão de possibilidade, é uma orientação divina. Devemos orar pelos enfermos. Amém? Sem estereotipá-los, sem você ficar diminuindo, sem se achar superior moralmente ou em fé, porque você não tem um sintoma e hoje ele tem. Todos nós ocupamos corpos que são falíveis, corpos que têm limites, corpos que padecem, corpos que se degeneram. Todos nós, irmãos. Ser uma pessoa saudável fisicamente não significa que você é uma pessoa mais abençoada ou mais amadurecida. Grandes homens e mulheres de Deus partiram para estar com o Senhor num tempo que nós julgamos precoce, ou que então que tiveram que lidar com doenças muito complexas. Isso não tirava a santidade deles,
Isso não tirava a maturidade com que eles caminharam. Você está aqui, irmão? Diga amém. Tudo bem. Então, algo a ser providenciado na expiação não nos diz automaticamente quando o mesmo será completamente consumado em nós e o quanto dele podemos receber desta vida. Seguindo. Deus então cura sempre? É aí que está, irmãos. Nem sempre Deus vai curar. Nem sempre Ele vai curar. Nós podemos percorrer o trecho bíblico e perceber, por exemplo, que Paulo em 1 Timóteo 5,23, ele orienta a Timóteo sobre tomar um pouco de vinho por conta de um problema estomacal que ele vinha tendo. Em 2 Timóteo 4,20, Paulo vai falar sobre Trófimo, um outro discípulo dele que estava doente em Mileto. Em Filipenses capítulo 2, versos 25 a 30, Paulo vai falar sobre Epafrodito, que estava tão doente. Epafrodito, alguém que deu a sua vida, ele tentou cooperar com Paulo até quando Paulo estava na prisão e foi acometido severamente de doença. O próprio Paulo, falando aos Gálatas, vai falar sobre limitações físicas que ele tinha e que mesmo assim, aquele povo recebeu a mensagem dele, ainda que ele tivesse com aquela possivelmente enfermidade que muitos atribuem a algum problema de visão de Paulo. Não se sabe exatamente o que era. O próprio Paulo carregava essas marcas no seu corpo, dessa transitoriedade da sua corporeidade. Nossos corpos são limitados, precisamos zelar deles, precisamos cuidar deles, mas entender que se uma doença chegou até você, um sintoma chegou até você, isso não significa, irmão, diretamente que você esteja em pecado. É claro, examine a sua vida. Não significa que Deus está te punindo, e numa situação de não cura também não significa que Deus te abandonou. A cura e a cruz são absolutos que aconteceram. O sacrifício na cruz do Calvário é um absoluto, é um fato, ele aconteceu e ponto final. A provisão para o acontecimento do que foi providenciado na cruz é que pode assumir padrões distintos do que nós estamos acostumados. Amém? É possível que por vezes a nossa falta de fé interfira no processo, sim. Jesus Cristo nos evangelhos deixa registrado, por conta da incredulidade daquele povo, poucos milagres aconteceram. Amém? É possível. Mas isso não significa que então eu trabalho uma fé e porque agora eu tenho fé, eu posso reivindicar de Deus cura. Isso não faz o menor sentido. Isso não faz o menor sentido. Não tem o menor grau de conexão com a realidade. E geralmente é desse ensino que vem o contrário, a condenação. Bom, se a pessoa está pleiteando que basta você desenvolver a sua fé para ser curado, se você não foi curado, o que sobra? 2 mais 2 igual a 4, não é? A culpa é sua. E eu já vi centenas de pessoas se sentindo completamente culpadas, com medo de orar, com medo de reconhecer. Certa feita me perguntaram: pastor, não seria errado orar diante de uma enfermidade e dizer assim: Deus, se for da sua vontade, traga cura? Não seria errado? Eu falei: nem hipótese alguma. Por que seria errado? Não, porque olha, se ele manifestou a cura na cruz do Calvário, quer dizer que ele quer curar. Falei: então assim, se eu falar se for da sua vontade, é quase como se eu estivesse me colocando superior a Deus. Eu quero, mas vamos ver se o senhor quer. Pergunta boa. Mas isso também não faz o menor sentido. Por quê? O se for da sua vontade não é um padrão que foi criado pelo ser humano. É um padrão de oração criado pelo próprio Jesus. Amém? O próprio Jesus, irmãos, orou se for da sua vontade. O se for da sua vontade não significa que agora há um tipo de debate ou desafio entre o que você quer e o que Deus quer. É algo acima disso. O se for da sua vontade é: Senhor, a minha existência depende de Ti. A minha força depende do Senhor. A minha oração depende do Senhor. A fé que eu tenho para orar depende do Senhor. Então eu me coloco completamente dependente da sua soberania. Eu me coloco totalmente confiante em relação aos teus decretos, seja neste momento ou seja no porvir, sendo da sua vontade que ela seja cumprida. Então, se for da sua vontade, é uma disposição humilde de quem crê que Deus é capaz de fazer infinitamente mais. Deus não anula a nossa expectativa de que intervenções possam acontecer. É importante até que se diga, talvez à noite vou trabalhar um pouquinho mais isso, prego hoje à noite também, que dons de curar e operação de milagres são coisas próximas, mas distintas. Enquanto dons de curar dizem respeito a manifestações de Deus para curas de doenças específicas, a operação de milagres envolve uma intervenção divina no curso da natureza.
Então outros milagres que não são necessariamente físicos podem ser classificados como milagres, como o sol parar, o mar se abrir, o rio secar e outras coisas mais, amém? Mas é evidente que para nós qualquer tipo de cura física tem também ou ganha contornos de milagre. Então evidentemente não há nada de errado em você classificar uma cura enquanto milagre. Amém, irmãos? Amém. É possível que algumas pessoas chamadas por Deus sejam capacitadas com dons de cura, e por conta dessa capacitação você passe a testemunhar na vida daquela pessoa, através daquela pessoa, a manifestação de cura com maior frequência? Sim, completamente possível. Ainda assim aquela pessoa não governa o dom, ela não controla o dom, ela se coloca sujeita para que o dom aconteça. Amém? Existem pessoas assim, eu tenho amigos de ministério que eles se movem especialmente em algumas áreas específicas, e é impressionante a quantidade de curas que acontecem naquele ritmo, e são verdadeiras, legítimas. Amém, irmãos? O fato de nem todos disporem de dons de curar com frequência, com manifestações frequentes, também não significa que Deus não possa usar quem Ele quiser por meio de um dom de cura para que a cura aconteça. Então é possível que você receba a cura pela fé, e quem acrescenta a fé em você é o próprio Deus, irmãos, para que você receba. Amém? E da mesma maneira é possível que Deus faça de você um interlocutor da glória de Deus. É possível que Deus te coloque ali como um vaso para que o dom de cura flua e atinja outra pessoa. Você pode dizer amém por isso, irmãos? E em matéria de dons nós podemos desejar por isso. Pastor, eu posso desejar por mais curas e manifestação? Você deve fazer isso. Amém? Você deve fazer isso. Pastor, eu devo orar pelos enfermos? Com toda certeza. Mas pastor, eu devo orar com muita autoridade, ou se for da vontade de Deus? Você pode orar com autoridade, ou se for da vontade de Deus. Se for orar com autoridade, você entende que a autoridade não é sua. A autoridade vem do nome de Jesus. Amém? A autoridade foi compartilhada, mas quem já teve testemunho de cura orando por outra pessoa tem mais autoridade que o outro? Não. Por quê? Porque a autoridade é a mesma coisa. Isso é uma das pragas que aconteceram infelizmente na nossa nação. Esse papo mole, irmãos, de quem é pastor tem mais autoridade espiritual do que quem não é pastor. Isso é mentira. Nós cultivamos a mesma autoridade no nome de Jesus. As nossas responsabilidades são diferentes, mas a autoridade é uma só em Cristo Jesus, irmãos. É que a gente se acostumou com a autoridade organizacional. Então a gente pensa na hierarquia, quem está acima tem mais autoridade. Se é nesse sentido, tudo bem. Mas espiritual? Da onde? Que versículo que você fabricou? É uma só autoridade, em Cristo Jesus. E aí compartilhamos dessa mesma autoridade. É graça dele, é favor dele. Outra pergunta comum: eu posso orar ordenando que a doença saia? Pode. Mas e aí? E aí pode acontecer duas coisas. Aconteceu ou não? Amém? A doença não vai falar não quero. Hoje não, né? Não, mas você pode. Há pessoas que são ali envolvidas num dom específico e passa a brotar nelas um grau de certeza distinto da certeza comum, um grau de convicção maior. É uma fé acrescentada por Deus que é distinta. E ali diante de um comando algo acontece. Que significa que é um padrão? Não, mas é possível? Sim. Se você em orando por um irmão que está enfermo, você exerce palavras de comando, isso não é um erro, isso não tem nada de errado nisso. Pare de ficar tentando padronizar, está me entendendo? Uma vez eu vi um irmão orando assim: pai, sabe, em nome de Jesus, se puder, nos ajuda. Aí o irmão: não, isso aqui é um absurdo, isso aqui é falta de fé. Você tem que chamar a doença e dar uma ordem para ela. Amém? Só que aí o irmão que defende que é só desse jeito, ele vai ter um grande problema. Por quê? Porque na Bíblia você vai ter diversas situações onde ninguém não falou nada, onde simplesmente aconteceu. Amém, irmãos? Em João 11:3 há um texto muito forte que vai falar sobre Lázaro. E ali há uma expressão que diz da seguinte maneira, João 11:3: aquele a quem amas, Maria falando para Jesus, aquele a quem amas está doente. Ser amado por Jesus não faz de você alguém imune às doenças. Então, se hoje, porventura, você está enfrentando, lidando com uma doença, isso não significa que Deus te ama menos, irmão. Em nome de Jesus que você receba isso. Isso não significa que Deus te ama menos. Eu sei que existem enfermidades, eu sou médico. Eu tive que segurar na mão de muito paciente
e simplesmente esperar vê-lo entrar em óbito na minha frente. Muito mais do que eu gostaria. Então, lidar com doenças não é algo simples. Não, é algo que fere. Por isso a minha revolta com quem tenta absolutizar a cura, como se ela fosse uma garantia, como se ela fosse um direito, massacrando pessoas. Porque eu cansei de ver pessoas nas enfermarias, nos hospitais que eu trabalhei, massacradas, porque aquilo que deveria ser um suspiro de esperança virou o quê? Mais um caminhão de pedra nas costas dela. Não está crendo. Por isso continue. E ainda que isso não seja falado, nas entrelinhas é percebido, o que é pior ainda. Então não seja assim, irmãos. Chora com os que estão chorando. Seja solidário à dor das pessoas. Entenda que você não tem resposta para tudo. E maneje bem a palavra. A palavra não traz para nós que essa promessa há de ser cumprida de maneira absoluta nos dias atuais, mas ela pode ser cumprida. E o simples fato de podermos provar de cura nesse tempo presente deve gerar em nós o quê? Esperança. A certeza de que Deus é real e de que Ele pode sim se manifestar. Amém, irmãos? Então, não pense que esse sonho de nunca ficar doente, ele é uma realidade. Diagnosticados ou não, em algum momento o nosso corpo padece. Isso é um fato da nossa vida. Então, Jesus ainda cura milagrosamente nos dias atuais? Sim. Dizer que uma cura muito desejada foi negada por causa de alguma falha na sua fé é você ser lançado na aflição, no desespero e sentir-se abandonado por Deus. Como Deus então pode ser bom e amável, se Ele pode de fato, em algumas situações, especialmente no Antigo Testamento, nós vamos perceber que é uma permissividade de Deus para infligir doenças. Aconteceu com o Egito, e o próprio Deus em Deuteronômio deixa muito claro para a nação de Israel: se vocês não me obedecerem, as mesmas pragas que foram infligidas no Egito cairão sobre você. Como a gente concilia a soberania de Deus com esse tipo de circunstância? É um Deus que está sob o governo de todas as coisas. É um Deus que controla todas as coisas. Quando falamos sobre soberania, não é num tom negativo, é num tom positivo. É um Deus que governa sobre todas as coisas. Que existem circunstâncias que Ele permite que aconteça, e nada disso interfere na sua liberdade e no seu caráter. Agora, nós podemos olhar para as Escrituras e perceber que esse Deus criou todas as coisas, Gênesis, e restaurará todas as coisas, Apocalipse 21, 22. E esse mesmo Deus de Gênesis 1, 2 e Apocalipse 21, 22, Ele deixa muito claro nesses 4 capítulos o mundo ideal. Uma ideia de completude espiritual, física, mental. Uma ideia de perfeição cósmica, com todas as coisas no seu devido lugar. Amém, irmãos? Graças a Deus. Deus ainda cura pessoas, eu estou encerrando. Deus ainda cura pessoas hoje de acordo com a sua soberania absoluta. Isso significa que Ele cura quem Ele quer e quando Ele quer. Ele frequentemente concede fé aos cristãos para orarem por sua própria cura ou pela cura dos outros. E essas orações formam ocasiões nas quais Ele é frequentemente agradado de realizar cura sobre o doente. Assim, o processo de cura é soberanamente controlado por Ele em cada ponto. Em adição, Deus ainda dota alguns indivíduos com dons de cura. Como eu disse, aqueles assim dotados geralmente terão respostas mais frequentes, completas e espetaculares às suas orações por cura. Então, meus irmãos, é importante a gente entender que há uma grande diferença entre o esforço humano para crer e a fé, que é o dom de Deus. Há um perigo em confundir a nossa crença na cura com a fé que somente Ele pode dar. Nós não precisamos iludir as pessoas. Os nossos limites, eles são estabelecidos pela palavra de Deus. Amém, irmãos? Nós não teremos resposta para todas as coisas. Nós não conseguiremos trazer as explicações de todas as coisas. Mas nós vamos trabalhar a partir daquilo que a Bíblia fundamenta. Deus, na cruz do Calvário, manifestou sua contrariedade em relação às doenças. Deus, por meio dos registros bíblicos, demonstrou que essa promessa será efetivada de maneira total no retorno de Cristo. E no tempo presente, nós podemos crer e devemos crer para curas acontecendo no nosso meio. E se essa cura não vier, isso não significa que você agora é uma pessoa não abençoada. Da mesma maneira como existe bênção na cura, existe a bênção estando não curado. Da mesma maneira como é possível desfrutar da presença de Deus numa manifestação de cura, a presença de Deus não se aparta de você, mesmo numa situação de não cura. Em nome de Jesus, meus irmãos, que nós sejamos sensíveis,
porque a saúde ela pode se tornar sim um ídolo. A cura, ela é uma misericórdia de Deus e não é um direito nosso. Embora muitas pessoas gostem de falar, gostem de cantar, isso tem gerado muita confusão no corpo. Isso gera uma ilusão nas pessoas. E o fim disso é um aborrecimento com Deus, é uma revolta com Deus. Então não confunda essa possibilidade ou não de Deus curar com se devo ou não orar pelas pessoas. Nós devemos sempre orar pelos enfermos. Amém? Se você tem uma disposição mais humilde e ora nesse sentido, Senhor, se for da sua vontade, manifeste cura, não se sinta condenado, irmãos. Não há nada de errado em orar dessa maneira, é a maneira como eu costumo orar. Amém? Busco me apegar à humildade e dependência do Senhor. Se você percebe uma fé infundida em você, que acresce convicção, como algumas poucas vezes eu já pude testemunhar através da minha vida, e você ficar à vontade para dar voz de comando e ordens, está tudo bem também. Não há previsão das Escrituras que seja um errado. Nós vamos ter aí alguns trechos bíblicos demonstrando para nós que os discípulos se levantaram com esse nível de ousadia. Então também abre um precedente. Amém, irmãos? No mais, eu quero fechar dizendo isso. Ambientes coletivos de busca a Deus são ambientes propícios para que coisas extraordinárias aconteçam, ainda que não seja uma causa, ainda que não seja um motivador central. Eu disse isso domingo passado na pregação sobre experiências carismáticas, que eu recomendo a todos ouvir. Nós não somos a causa da visitação divina, mas existe uma maneira que Deus espera nos encontrar quando Ele nos visita. Amém, irmãos? Humildes, esperando nele, desejosos pela presença, desejosos por experiências. A vida de um cristão maduro, ela não é de experiência em experiência, ela é uma jornada, e essa jornada é marcada por experiências. Quem pode dizer amém? Então, em nome de Jesus, irmãos, agora fechando o que foi pregado na sexta-feira no culto da região sul, nós somos o povo da palavra e da presença. Amém? Da palavra e da presença. Moisés, em Deuteronômio capítulo 4, verso 7 e 8, ele vai fazer uma indagação, ele vai se questionar: que povo tem um Deus como o nosso que se aproxima? Nós temos um Deus que é próximo. Amém? E ele continua: que povo que tem um Deus que entregou estatutos e decretos como nós? Nós temos uma palavra que nos orienta. Então essa mesma palavra que traz para nós a possibilidade, a esperança de sermos curados nesse tempo, é a mesma palavra que traz para nós a segurança de que ainda que não sejamos curados nessa vida, nesse tempo presente, chegará um dia onde a morte será revestida da imortalidade e a corrupção do nosso corpo será revestida da incorruptibilidade. Aí sim, nesse dia, irmãos, nós gozaremos de saúde perfeita, plena, sem as máculas deixadas pelo estado de queda do ser humano. Amém, irmãos? Quantos foram abençoados, dão glória a Deus bem forte aí. Vamos ficar de pé, eu quero orar por você. Feche seus olhos. Se você entrou aqui nessa manhã com algum tipo de dor, enfermidade, no lugar onde você está, levante sua mão bem alta. Se você entrou aqui, se você tem algum diagnóstico ou está com algum sintoma nesse momento, levante bem alto sua mão. Bem alto, bem alto. Fica com a mão levantada. Eu vou pedir que as pessoas que estiverem ao redor, com respeito, evidentemente, você vai tocar nessa pessoa agora. Pode ser mais de uma, duas, três, quatro pessoas, sem problema nenhum. Só se aproxima dela, vai tocando nessas pessoas agora. Ó, tem gente ainda lá com a mão levantada ali, ó, ali. Por favor, os voluntários, olha para o seu lado, irmão. Se você não levantou a sua mão, olha para o lado. Às vezes tem alguém com a mão levantada do seu lado. Gente ali, toca essa pessoa agora. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai, e a partir da Tua palavra, a partir da verdade bíblica, Pai, nós cremos na promessa, não enquanto direito, mas enquanto misericórdia. E nós oramos, Pai, pela manifestação da Sua misericórdia nessa manhã. O Senhor tem os seus decretos e os seus caminhos. Nós nos apegamos à esperança, Pai, sem medo algum. Estamos aqui, Senhor, adorando ao Senhor, não por conta dos resultados da Sua presença, mas pela Sua presença. Eu apresento cada um desses irmãos, Pai, que estão se degladiando com sintomas, doenças. Eu apresento eles diante do Senhor, Pai. Oro por eles agora em nome de Jesus, Pai.
E cremos para manifestação de cura nesse momento. Manifestação de cura nesse momento. Manifestação de cura nesse momento. Senhor, nós oramos, Pai, sendo da sua vontade, que esses irmãos passem a desfrutar, a gozar de um estado de integridade do seu corpo. Senhor, se são problemas de ordem mental, nós oramos, Senhor, agora, para que esses hormônios, esses neurotransmissores sejam equilibrados no cérebro dos meus irmãos. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, nós nos colocamos aqui junto àqueles que estão hoje com dores, padecendo e sofrendo. Acima de tudo, Pai, que eles saiam daqui na convicção de que o Senhor não se aparta deles, de que eles não são menos amados, de que o Senhor os ama e de que aqueles que são amados por Jesus também adoecem. Senhor, que eles saiam daqui na certeza de que eles não estão sozinhos nesse enfrentamento, seja ele qual for. E Senhor, nós oramos também para que hoje seja o fim dessas doenças, o fim desses sintomas, que seja um vislumbre da eternidade. Senhor, nós te pedimos que os céus beijem a terra nessa manhã, que um pouco de eternidade seja partilhado na vida desses irmãos, e que eles possam desfrutar de décadas de vida, que eles possam desfrutar de longevidade de dias. Essa é a nossa oração. Senhor, nós não conhecemos todos os seus propósitos e caminhos, mas eu oro para que curas se manifestem e que essas curas estejam ancoradas em um senso de propósito. Viverão e contarão dos seus feitos e testemunharão de que o Senhor é um Deus vivo. O Senhor tem inúmeras formas de manifestar a sua vida em nós. Uma delas é por meio da cura, e por isso nós nos apegamos a isso, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Ainda de olhos fechados. Se você está aqui e quer entregar a sua vida para Jesus Cristo, do lugar onde você está, levante sua mão bem alta. Nós queremos orar por você. Você que hoje quer dizer: Jesus, seja o Senhor do meu coração, seja o dono da minha vida. Você nunca tomou essa decisão antes. Só de olhos fechados, um momento de cumplicidade e reflexão. Se você está aqui hoje, quer entregar a sua vida para Jesus ou voltar para os braços dele, levante bem alta a sua mão. Nós queremos orar por você rapidamente. Graças a Deus. Você é voluntário, se aproximar do irmão ali atrás, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por essas vidas, dizendo sim para o Senhor. Nós oramos aqui, Pai, por este irmão, por aquela irmã, por aquele outro irmão, em nome de Jesus, Pai. Obrigado pelo perdão dos pecados, por uma nova vida florescendo a partir de hoje, o nome deles escritos no livro da vida. Hoje começa uma nova história, assim nós cremos, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos poder dar uma glória a Deus bem forte. Amém. Graças a Deus. Quero lembrar, irmãos, nós temos um time de intercessão. Se você entrou aqui e tem um pedido de oração específico, pode ser para um familiar, pode procurar os irmãos que estão aqui à minha direita e à minha esquerda. Eles estão aqui para conectar contigo em fé, e nós queremos em coisas acontecendo. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por essa manhã. Que seja uma manhã, Pai, que fique marcada no coração dos meus irmãos. Uma manhã marcada por equilíbrio, uma manhã marcada por serenidade. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos por famílias com os olhos em Ti, que não se aparte do nosso coração e da nossa consciência de que o Senhor é um Deus que se faz presente, de que o Senhor é um Deus que nos alimenta e nos orienta pela Sua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Vai na graça e vai na paz, meu irmão. Até semana que vem.